hoje é o meu aniversário. Eu até tento me programar com os vídeos, né, mas não tem jeito, eu sempre acabo gravando, editando e postando no mesmo dia. Muita gente aí deve estar curiosa, querendo saber quantos anos eu estou fazendo, né? Então, ó, presta atenção que eu vou revelar a minha idade no final desse vídeo. Continuem comigo, vamos ver as próximas perguntinhas que me fizeram aí para responder. A Sabrina Pontes perguntou: qual foi o maior desafio que eu já tive que enfrentar com os bebês? Bom, quando a gente é mãe, eu acho que cada dia é um desafio novo, né? Cada dia tem um desafio diferente e eu não lembro, assim, talvez qual foi o maior desafio com os bebês. Eu acho que o maior desafio com os bebês era quando eles estavam dentro da minha barriga, pelo menos pra mim, né? Porque a gestação de gêmeos, ela foi muito difícil. Eu tinha que ficar em repouso absoluto, tinha que tomar muito cuidado, eu tinha muito medo que eles nascessem prematuros demais e não sobrevivessem. Enfim, esse foi, acho que, o meu maior desafio, assim, o maior sufoco que eu passei. Depois que eles nasceram bem, que nasceram com saúde, a vida é assim, né, gente? Quando tem saúde, tudo tá certo, né? O importante é a gente ter saúde. Então, assim, eu não lembro, assim, de um desafio maior do que esse, assim. Eu acho que pra mim o maior foi quando eles estavam dentro da minha barriga mesmo, que dependiam totalmente de mim para sobreviver. E depois que nasceram, só alegria, assim. Claro que cada dia tem um desafio novo, cada dia tem um desafio diferente, mas nesses anos, né, eles vão fazer 2 anos agora, nesse tempo todo, assim, eu não me recordo de um desafio que fosse, assim, algo muito grande, assim, que eu não desse conta. A Silmara Mel comentou que eu falo pouco do meu primeiro filho, então eu vou explicar aqui por que isso acontece. Na verdade, eu falo pouco até mesmo do Natan, apesar de que é algo mais recente e apesar de que eu tenho muitas lembranças ainda dele. Meu primeiro filho, muita gente aí deve estar perdida, né? Nem sabe do que eu tô falando, porque realmente eu não falo muito. Eu tive um bebê antes da Rafaela e ele faleceu também, então eu já perdi 2 filhos, né? Para as pessoas que estão aí perdidas no assunto, assistam esse vídeo que eu vou colocar aqui como sugestão, que vocês vão entender. Bom, foi antes da Rafaela, então foi há mais de 11 anos atrás, foi há 12 anos atrás. Foi sofrido na época? Foi muito sofrido. Foi difícil de superar? Foi muito difícil de superar. Mas eu superei. Digamos que hoje eu tenha superado 100% a perda dele. E digamos que foi um pouco mais fácil de superar. E primeiro porque eu ele não foi para casa, ele não chegou aí para casa. Quando ele nasceu, a gente achava que ele nem ia sobreviver. Então o fato dele ter sobrevivido 9 meses foi uma surpresa grande, tanto para nós quanto para os médicos, porque o pulmãozinho dele totalmente comprometido. Era uma criança que a gente estava vivendo com ele, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Ele não tinha chance nenhuma de sobreviver. Ele não tinha chance, assim, de vir para casa. Se ele viesse para casa, ia ser muito sofrido para ele, porque ele teria que vir com respirador. Ele tinha 9 meses, mas o desenvolvimento dele não era de uma criança de 9 meses. Ele teve muitas sequelas, assim, ele brincava tudo, né? Ele olhava, mas assim, era o desenvolvimento de uma criança de 4 meses. Então, assim, pra mim que estava acompanhando, estava sendo muito sofrido acompanhar ele ali, estava sendo muito sofrido ver o sofrimento dele, assim, a ponto da gente orar para Deus levar mesmo ele, assim, meu Deus, que isso, né? Que dureza, que frieza. Gente, não é frieza. É assim, quando a gente ama muito, a gente prefere que aquela pessoa fique bem, mesmo que esteja longe da gente, mas que fique bem. Então a gente se conforma com a morte. Quando ele faleceu, pra mim foi, digamos que, um alívio pra mim e pra ele, porque ele estava sofrendo demais. Eu não aguentava mais ver o sofrimento dele. Eu acho que ninguém mais aguentava ver ele sofrendo daquele jeito naquele hospital. E quando Deus levou ele, a gente sabe que ele teve o alívio dele, que um dia eu vou ver ele, um dia eu vou reencontrar ele. Mas só para vocês entenderem por que eu não falo muito dele. Eu sofri na época
nossa, sofri muito, mas eu acho que eu sofri mais quando ele estava no hospital sofrendo do que depois que ele faleceu. Com o Nathan já foi um pouco diferente, porque eu não consegui compreender a morte dele, porque ele estava bem, ele estava uma criança ativa, ele não estava sofrendo, gente, ele estava em casa, estava brincando e de repente uma gripe, uma coisa besta pegou ele e levou ele. Então para mim foi mais difícil de superar, porque eu não consegui entender assim o propósito. Hoje eu entendo o propósito e tudo, mas ele não estava sofrendo, ele estava feliz com a gente. Então eu acho que a dele eu ainda estou superando, nós estamos superando, assim, a gente entende, mas é algo que fica ali no coração, né? Uma tristeza, assim, a gente sente falta, sente um pouco de saudade. Por quê? Porque eu tive mais lembranças dele. Ele viveu 1 ano e 1 mês perto da gente, com a gente, em casa, brincando, tinha brinquedos dele, tinha tudo dele. Do Luan ele nunca chegou a ir para casa, então não tinha nada dele em casa, não tinha lembranças, as lembranças ficaram no hospital. Então assim, superar o luto é mais difícil. Quanto mais lembranças você tem da pessoa, mais difícil é de superar. Quanto mais você convivia com a pessoa, mais difícil é de superar. Assim, só pra vocês entenderem, pra Silmara entender, talvez. Não sei, às vezes a dúvida, o pensamento de um pode ser o pensamento de mais de um, né? De muitas pessoas, a gente não sabe. Mas então, só pra entender por que eu não falo muito do meu primeiro filho e também até do Nathan eu tento evitar falando, assim, às vezes, né, a saudade aperta, a gente fica triste e acaba não tendo como disfarçar, mas é por isso, é porque o do Luan eu entendi, do Luan, assim, foi um alívio Deus ter levado ele, porque ele estava sofrendo demais, e ele não tinha chance nenhuma de ter uma vida normal, nenhuma. Então, gente, vou terminar esse vídeo por aqui, respondi aí, quantas perguntinhas? 3 perguntinhas. Tem mais perguntinhas ainda aqui para responder, mas vai ficar para um próximo vídeo, como vocês sabem, né? Vou responder aos pouquinhos, para ficar melhor de vocês acompanharem também, né? Agora eu vou revelar a minha idade. Quantos anos eu tenho? Bom, vou dar uma dica. Esse ano agora eu tô mais velha do que Jesus Cristo. Então vocês já sacaram, né? Tô fazendo 34 anos, gente. Tô ficando velhinha, me dá um desespero de saber que daqui a 6 anos eu vou completar 40. Mas é isso, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais sábia a gente vai ficando, né? E eu posso até ficar velha, gente, mas feia eu não fico, né? Nada que uma maquiagem, com uma tinta no cabelo não resolva e deixa a gente nova de novo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. No vídeo de amanhã eu vou estar fazendo um alerta. Semana passada quase aconteceu uma tragédia aqui em casa e eu preciso fazer esse alerta. Então vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo rápido, só de alerta, assim. Não percam o vídeo de amanhã, tá, gente? É um alerta muito importante. Algo que eu não sabia e que, meu Deus, assim, foi por pouco, assim. Graças a Deus que a gente estava perto do Gabriel e nada de pior aconteceu. Mas é algo muito grave, tá? Então é isso. Não percam o vídeo de amanhã e até